Bom dia, classe. Paz seja convosco, tudo bem? Cumprimento o pessoal que está assistindo a gente lá pela gravação, pela internet. Desejo um bom dia para eles. A paz, tá ok? Você está assistindo gravação aqui, a gente está num dia de sábado, com todo mundo morrendo de sono por causa do frio da chuva, tá bom? Mas a nossa matéria continua sendo o reino dividido. Nessa aula nós vamos ver o reino do norte e o reino do sul. Capítulo 9 e depois capítulo 10 e 11. Tá ok? Vamos seguir em frente nossa matéria. Na aula passada nós falamos, deixa eu achar meu ponteiro aqui, volta. Muito bem. Na aula passada nós colocamos um resumo geral sobre o reino dividido, não é verdade? Quais foram os motivos, o que levou e o que se tornou o reino dividido de Israel. Tá ok? Vocês lembram qual que foi o motivo da divisão, o motivo da cisma, da separação? Sim, qual foi? Oi? Impostos, né? Impostos, muito bem. Estão lembrando que vocês responderam no questionário. Taxas, idolatria. Idolatria de quem? Tudo isso que resumia uma pessoa, né? Salomão. Como consequência, Deus havia profetizado ao seu pai Davi, a ele, a estabilidade do reino. Porém, ele peca, quebrando a aliança, e Deus fala que dividiria o reino depois da morte de Salomão. Então, após a morte dele, levantam-se inimigos e dentro do próprio povo houve uma separação, uma divisão, um cisma. Tá ok? Quando o filho de Salomão, chamado Roboão, sobe ao trono, o povo vai pedir para ele parar com isso, né? Diminuir ou parar. Diminuir imposto, trabalho escravo, as taxas, a consequência da idolatria do seu pai Salomão. E Roboão dá uma resposta negativa ao pedido do povo, né? Já estava com o coração endurecido, em vez de ouvir o conselho dos conselheiros mais velhos, ele ouviu dos seus amigos. Tá ok? E como parte da profecia que Deus já havia designado, né, para cumprir aquilo que ele havia falado sobre Salomão, Deus permite que Roboão tome aquela decisão errada e faz a separação do reino entre reino do norte e reino do sul, de um lado governado por Jeroboão e do outro governado por Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, para que nunca faltasse um descendente de Davi que subisse ao trono, que governasse. Certo? Ou errado? Certo. Muito bem. Então, como vocês leram, responderam, resumiram, o Reino do Norte, ele inicia com essa divisão, né, por volta do ano 930 a.C., depois da morte de Salomão, e vai terminar no ano 722 a.C., com o cativeiro babilônico. Tá ok? Nesse meio tempo, nesses 200 anos que ocorreram, houve diversas dinastias que governaram. Tá ok? Lembra que nós falamos na aula passada o que é uma dinastia. O que é uma dinastia? Uma dinastia, mas a Dina não tem mais. Ha, ha, ha. O que é dinastia, pessoal? Pode falar, sem medo, não estou contando ponto, não. O que é dinastia? Quase isso. O que mais? Isso. Vamos resumir. Opa.
Tá? Então, essa palavra é sempre ligada ao 6, por isso a palavra regência. Tá? Então, o período de governo de uma família. A dinastia de Davi, Salomão, Roboão, até chegar nos dias de Zorobabel, no retorno pós o exílio babilônico. Tá? Então, no Reino do Norte, nós tivemos várias dinastias que governaram. Por quê? Devido a um principal fator. Como vocês já leram, sabem muito bem, a desobediência. Desobediência a quê ou a quem? A quem? Ah, tá. Então nós vemos ali, vou pegar aqui o ponteirinho aqui. Então nós vemos ali na nossa lista, e como você bem leu e resumiu, se a pilha está funcionando. Acabou a pilha. Vai sair mesmo. Houveram... não, mas dá trabalho para abrir. Depois eu vejo para a próxima. Houveram várias dinastias. Por quê? A profecia veio sobre Jeroboão, filho de Nabate, que ele iria governar as 10 tribos, né? Porém, ele começa a governar e ele mesmo promove a idolatria, separa o povo do reino, da presença de Deus. Como isso, Tiago? Como nós falamos na aula passada, vou até colocar um mapa aqui para enxergar melhor. Tá? Aqui era o reino durante o governo de Davi, Salomão, as 12 tribos estavam reunidas debaixo de um governo, e depois na separação. Como a gente havia falado, Jeroboão ele construiu 2 templos, 2 altares, um na cidade de Betel, ali próximo a Jerusalém, e outro no extremo norte do reino de Israel, ou do reino do norte, lá na cidade chamada Adã, próximo onde está aquele lago pequenininho, o lago de Merom, que a gente sempre faz nos nossos mapas aqui. Com isso ele promoveu a idolatria do povo, porque lá nessas 2 cidades ele construiu uns bezerros de ouro, no qual o povo ia adorar a Deus, no início simbolizando que Deus estava sobre aquele bezerro, e você sabe, dá a brecha para o ser humano, ele começa com um grão de areia, daqui a pouco vira um monumento, vira um prédio, né? Então deu início à idolatria. Ele, para que o povo não viesse para Jerusalém, com medo que o povo retornasse para o governo de Roboão, ele construiu esses 2 templos, instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, tá? Para que oficiassem esses sacrifícios. O próprio Jeroboão, ele mesmo, conduzia alguns sacrifícios. E, o que mais que eu ia falar aqui? Deu branco? Vamos voltar lá para chegar onde eu quero. Por enquanto é isso. Separando o povo do norte do povo do sul. Legal. E também permitiu que o povo voltasse às práticas pagãs do início, quando eles entraram para derrotar o povo de Canaã, permitindo que eles adorassem sobre qualquer monte ou outeiro, ou debaixo de qualquer árvore, conforme o costume dos povos cananitas, aquelas 7 nações que nós falamos na nossa aula sobre Josué e Juízes. Tá ok até aí? Então ele começou a incitar a idolatria, e os reis seguintes não agiram de modo diferente. Sempre promoveram ou permitiram a idolatria dentro do Reino do Norte, o que cada vez ia irritando a Deus, trazendo a ira de Deus sobre eles, e Deus permitia que eles fossem afastados através de um golpe político, até mesmo mortos. Tá? Então começa primeiro com a casa de Jeroboão. Jeroboão governa, depois ele morre, seu filho Nadab começa a governar, e é tido um golpe no qual ele é morto, e Baasa começa a reinar. Baasa reina, passa um tempo, ele morre, seu filho Elá começa a governar. Houve outro golpe de estado, Elá é morto por Zinri. Zinri não fica no poder, Tibni governa por 7 dias e não tem o apoio do povo. Onri tem o apoio do povo. E daí ele inicia o seu reinado de cerca de, vou falar besteira aqui, 12 anos, no qual ele é sucedido por Acabe, um dos reis de maior expressão no Reino do Norte. Tá, okay? Então, o resumo do Reino do Norte vai ser sempre igual, mais ou menos, o livro de Juízes. Aquele ciclo, né?
que agora de forma mais intensa, mais escancarada, né? Lembra que no livro de Juízes, o povo de Israel fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um agia segundo suas próprias regras. Agora, no Reino do Norte, não. Eles fazem de forma escancarada e quase que compulsória, obrigatória a promoção da desobediência, do pecado e da idolatria. Tá, ok? Principalmente a idolatria. E por idolatria, entenda, né, adoração a ídolos de pau, pedra, bronze, prata e os costumes, os cultos, as práticas cultuais relacionadas a cada divindade. Então, os reis do norte faziam seus filhos andar pelo fogo, sacrificavam seres humanos para adorar essas divindades, tanto cananeias quanto importadas da Síria ou da Babilônia. Saúde. Tá ok? Depois da dinastia de Onri, vai ser sucedida pela dinastia de Jeú, também um rei de destaque. Ele começa a promover uma certa limpeza da idolatria do reino de Israel, do reino do norte, mas só começa só. O projeto dele é meia boca, né? Começa, parece que vai vingar, mas acaba não vingando. Oi? Não, Jeú, uma outra dinastia. Onri teve Acabe, depois Acabe foi Acasias ou Jorão, se não me engano agora de cabeça. Vamos pegar aqui no nosso livro para ver quem sucedeu. Ah, mais fácil aqui. Acasias mesmo. Acasias. Acasias depois de Jorão. E mais uma profecia sobre a casa de Onri, a casa de Acabe, e ele é sucedido a um golpe militar. Jeú mata os descendentes de Onri e ele assume o trono, depois de uma profecia do profeta Eliseu. Certo? Jeú é a casa mais longeva, a dinastia mais longeva ou duradoura. Tá? Vamos lá no nosso esqueminha aqui. Olha lá. De Jeú é sucedido por Jeoacás, de Jeoacás por Jeoás, o Jeroboão II. Tá, ok? Depois por Zacarias, que ele é morto e assume os 4 outros reis no final do Reino do Norte. Então, a casa mais longeva, um outro rei que tem destaque, né? Vamos colocar aqui, eu acabei não colocando. Então, da casa de Onri, ou Onri, conforme o gosto do freguês, quem se destaca é Acabe. Na casa de Jeú, tem maior destaque, é Jeroboão II. Depois ocorre uma sucessão de golpe atrás de golpe, até que ocorre o cativeiro assírio, como nós falamos na aula passada, né? Por volta do ano 722, a população do Reino Norte é atacada pelo Império Assírio, pelo exército, é tomada, levada... Opa, babilônico não. Escrevi errado aqui. É levada para as regiões dominadas pelo Império Assírio e nunca mais retorna, nunca mais volta para a sua terra original. Ok? Vamos lá. Só para aproveitar aqui o contexto, o gancho, Acabe, nos reis de maior destaque do Reino do Norte, do Reino de Israel, o que ele faz? Ele faz várias mudanças profundas na economia e na política da nação, das 10 tribos do Reino do Norte, no qual ele consegue recuperar terras tomadas pelo exército sírio. Então, não confundir Síria com Assíria. Os nomes são parecidos, mas estava um longinho do outro. Vê se dá para vocês enxergarem aqui. O ponteiro do mouse. Vem aqui, meu filho, cadê você?
Está aparecendo aí para vocês? Aí, achei. Então a Síria, ó, ficava localizada aqui em cima. Pegava essa extensão. Enquanto a Síria estava do outro lado aqui, ó. No meio do rio Tigre e Eufrates. Ok? Então Acabe ele consegue retomar as cidades que foram tomadas pelo Império Sírio, pelo poder militar dos sírios. Ele consegue promover a economia da nação de Israel, né, do Reino do Norte, as 10 tribos. Faz conquistas militares, expande a proporção territorial da nação e é bem sucedido em certas partes. Porém, ele é o rei do norte mais destacado por causa da sua desobediência, do seu pecado contra Deus. Por quê? O seu pai Onri, ele havia feito uma aliança quando ele assumiu o poder num golpe militar, civil-militar. Ele havia feito uma aliança com um camarada chamado Et-Baal II. Quem que era esse Et-Baal II? Ele era rei dos fenícios. E qual que foi a aliança que esse Onri fez? Fez uma aliança político-comercial com eles, né? Lembrando que a Fenícia é aquele país que ficava na costa, que navegava, que trazia especiarias de todo o mar Mediterrâneo, que tinham construtores que ajudaram Salomão a construir o templo, o palácio, a casa de marfim, tudo aquilo que nós já falamos quando estudamos sobre Salomão. Então o acordo que Onri faz, ele é selado através do casamento da filha de Et-Baal II com o filho de Onri, ou seja, Jezabel com Acabe. Nesse casamento, o que ocorre? Essa promoção comercial, civil, política, e também a Jezabel importa, né, traz da sua nação a idolatria do culto a Baal, uma divindade cananeia, que quer dizer Senhor. Conforme nós já vimos lá na aula de Juízes, o culto a Baal envolvia prostituição sexual, papapá, tudo aquela mesma coisa arada que os cananeus faziam já na época de Josué e dos Juízes. Quando ela chega lá no Reino do Norte, casa com Acabe, implanta lá, ela começa a promover o culto a Baal e começa a promover a perseguição aos profetas que temiam a Deus, a Javé ou a Jeová. Com isso, inicia-se o quê? A fama de Acabe. Okay? De ser desobediente, de ser não temer a Deus, porque ele permitiu toda a maldade que Jezabel fazia, ele aprovava e selava embaixo. Com isso, com esse cenário, com esse contexto, nós temos o aparecimento de 2 principais profetas do Reino do Norte. O primeiro é o profeta Elias. Ele aparece no contexto, está Acabe reinando com sua esposa Jezabel, promovendo a idolatria e perseguindo os profetas que temiam a Deus no Reino do Norte, nas 10 tribos. E ele aparece desafiando o rei Acabe, né? Ele profetiza contra, fala contra e fala que faz aquela famosa profecia que a partir daquele momento não choveria até que ele falasse ou orasse de novo. E realmente ocorre, fica sem chover durante 3 anos e meio. Há uma grande seca, uma sequidão no Reino do Norte, a ponto de não ter água e não ter alimento para as pessoas nem para os animais. Tá, ok? Depois de um certo momento, ele vai lá, ora, volta a chover de novo. Você sabe a história, sabe o contexto, tem música, você sabe, tem desenhinho, tem tudo que já sabe sobre Elias, né? Não precisa falar sobre Elias. Precisa? Não. Muito bem. E depois desse milagre feito, há o embate, o duelo, né? Elias vai lá, aliás, no meio termo da história da chuva, há o embate, ao duelo, que Elias promove contra os sacerdotes de Baal e então Baal e Astarote formavam um casal de divindades. Naquele duelo, naquele embate, é citado
maior parte do tempo, os 400 profetas de Baal, que duelaram com Elias, assim podemos dizer, mas havia também mais 450 que prestavam culto a Astarote, que era a divindade fêmea, né? A mulher de Baal na cultura cananeia. Há aquele duelo, Deus manda fogo do céu, o povo se anima com Elias e vão lá e ajudam a matar, empurrar da montanha, degolar, empurrar da montanha, lá os 850 profetas, né? E Elias fica pensando que agora vai dar tudo certo. Na sequência, você sabe o que acontece. Logo de manhã, Jezabel manda um recado, fala que vai acontecer com Elias o que aconteceu com os profetas de Baal, piriri pororó. Elias foge, vai para o Monte Sinai, local onde Deus revelou as leis para Moisés, e ele fica esperando que Deus faça a mesma coisa com ele que fez com Moisés. E Deus faz aqui para você, ó. Cada um com seu cada um, ninguém é igual a ninguém. Ele é renovado por Deus, no seu ministério. Deus faz algumas profecias para ele, algumas promessas, né, melhor dizendo, e dá algumas missões para Elias. Saúde. Na qual dessas três vão influenciar a nossa sequência do entendimento do Reino do Norte. Uma dessas três missões que Deus dá para Elias é o seguinte, que ele deveria ungir Eliseu como próximo profeta, como sucessor do seu ministério profético. Outra delas, ele deveria ungir Azael como rei da Síria. E a última, ele deveria ungir Jeú como rei de Israel. Elias volta renovado do seu encontro com Deus lá no Monte Sinai, que ele pensava que ia ser igual a Moisés. Deus falou aqui para você, falou você é você, Moisés é Moisés. Não confunda uma coisa com a outra. Deu essas missões para ele, ele volta para Israel, para o Reino do Norte. Ele unge Eliseu como profeta, como sucessor, e continua ali profetizando e ensinando a lei de Deus dentro do Reino do Norte. O interessante é sempre nós lembramos desses aspectos, desses fatos principais da vida do profeta Elias e do profeta Eliseu. Mas no meio tempo, quando ele não estava orando para que não chovesse, ou para que voltasse a chover, ou não estava guerreando contra os profetas de Baal, o que ele fazia? Comia e dormia? Não. Só operava milagre? Também não. Ele ensinava a palavra de Deus, tanto que com eles volta a florescer o ministério da escola dos profetas. Lembra que nós falamos com Samuel? Samuel ensinava a lei de Deus, tinha o rancho dos profetas, né? O ministério, a escola profética, nos dias de Elias e Eliseu, no Reino do Norte. O Reino do Norte que estava apartado do Reino do Sul, não tinha o templo, não tinha os sacerdotes levitas. Elias e Eliseu, homens leigos que não eram da tribo de Levi, eles promulgavam, pregavam, ensinavam e doutrinavam jovens, homens que seguiam a ele, que se aproximavam, que acabaram constituindo a escola, o rancho dos profetas dos dias deles. Ok? Oi? Volta a florescer, né? Havia nos dias de Samuel, depois quando há um florescimento religioso, se torna desnecessário, né? Os levitas já ocupam o seu papel. Agora, com a ruptura, com a idolatria, lá no meio do Reino Unido, né, já estamos nos dias de Onri, de Acabe, então com Elias volta a acontecer, a florescer esse movimento. Tá, ok? Vocês lembram o que eu falei, qual que é o ministério profético, né, a definição? A mensagem principal deles? Na aula passada? Não, vamos por lá. Então lá. A missão dos profetas, ou a mensagem, né? Mensagem dos profetas no reino dividido. Isso aqui cai na prova, tá? Qual que era a mensagem deles? Ou entra na linha, ou pé na estrada. De forma mais acadêmica. Retornem
para Deus ou seguirão para o cativeiro. Então essa era a mensagem básica dos profetas, no período do reino dividido. Ou eles retornavam para Deus, paravam de desobedecer a Deus, ou Deus iria castigá-los e puni-los, e a principal forma disso seria o cativeiro. Seriam tirados da terra deles, da terra que eles haviam sido plantados, onde manava leite e mel, que eles havia o templo para eles adorarem a Deus, havia os sacerdotes levitas. Tá, ok? Essa é a mensagem principal dos profetas nesses dias. Tá, ok? Nada daquilo lá, eis que vejo, purgue o percevejo. Não. A mensagem era bem básica. Não, depois ela dançou depois, não deu mais ela perseguir muito. Vamos lá. Veja na Record. Elias unge a Eliseu nessa volta do Monte Sinai para a terra de Israel, para o Reino do Norte. Os dois começam a andar até que ocorre aquele momento da ruptura, onde Elias é levado aos céus, ele é arrebatado. Arrebatado quer dizer tomado com força. Lembra sempre da águia que desce e pega lá o ratinho, pega o pintinho da galinha, o pintinho de outra ave, né? Toma e sobe de volta aos céus. Então Elias é arrebatado da presença ali de Eliseu e do rancho dos profetas no qual ele estava, e sobe aos céus, e Elias fica incumbido do ministério no Reino do Norte, continuar profetizando e ensinando. Ok? E ele se torna uma figura de destaque, continua profetizando contra os erros dos descendentes de Acabe, tá, ok? E dos demais reis. E ele tem uma expansão maior do que o ministério de Elias. Ele profetiza também contra os erros do Reino do Sul, no caso contra Josafá, contra profecia, ele faz profecias a favor e contra o reino da Síria. Por quê? Aquela missão que foi dada para Elias, quem acaba cumprindo é Eliseu, que vai lá na Síria e unge Azael como rei da Síria. É interessante que a Bíblia fala que no momento que ele vai ungir Azael como rei da Síria, ele olha nos olhos dele. Eliseu era conhecido pelo exército sírio, né? Lembra lá do caso da história de Naamã? Naamã foi buscar a cura lá em Israel, por causa da fama de Eliseu. Quando ele vai ungir Azael, ele olha nos olhos de Azael e começa a chorar. Azael fica constrangido e fala, poxa, o que está acontecendo aqui? E Eliseu fala para ele, olha, eu vejo que você vai matar, destruir, você vai tocar o horror lá no Reino do Norte. E Azael fala, quem sou eu para conseguir atacar o povo seu, tal. E Eliseu fala, não, você vai fazer, eu estou vendo. E vai lá e unge ele, e continua o ministério. Muito bem, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, Eliseu manda um servo seu, um ajudante seu, né, um pastor auxiliar, um diácono, um obreiro, e manda ungir Jeú como o próximo rei do reino de Israel. Tá, ok? Então Jeú futuramente iria vir e destruir a casa de Acabe, irá matar o Jeorão, que era o descendente vivo, juntamente com Jezabel, aquela que havia promovido a idolatria, cumprindo a profecia feita por Elias e depois por Eliseu, que Jezabel seria morta, os cães lamberiam seu sangue, comeriam sua carne, aquelas coisas bonitas que é profetizada por aquela pessoa boa que foi Jezabel. Muito bem. Outro fator que mostra o destaque desses dois profetas que profetizaram durante o Reino do Norte são os eventos miraculosos que eles operaram. Okay? Você pode ver na sua Bíblia, depois ler, consultar, são relatados cerca de 7 milagres atribuídos ao ministério de Elias, enquanto para Eliseu são cerca de 14. Nos faz lembrar daquele momento da partida de Elias, né? Quando Elias é arrebatado, ele pede a porção dobrada da unção de Elias. Né? Então Elias está subindo ao céu, Eliseu fala, eu tenho um pedido para você, o que é? Quero o número 1, com bastante fritas. Não, o que eu quero? Eu quero a porção dobrada do poder que está sobre você, sobre da unção que está sobre a sua vida, do Espírito Santo. Elias fala, olha, então você tem que bater na porta, dar 3 voltinhas, mandar uma mensagem para 10 pessoas no WhatsApp que vai vir. Não,
Fala, a hora que o Senhor estiver subindo aos céus, você tem que olhar e vê-lo, pronto, estou sendo arrebatado. Aí Eliseu falou, beleza. Daí, nesse momento, você vê aquele contexto que Eliseu está sempre agarrado no profeta Elias. Elias fala, olha, eu vou ser levado hoje. Então Eliseu fala, não vai não, fica aqui comigo. E sempre vai. E Eliseu ficam por 3 passagens nesse momento, até que os dois estão andando e Elias é tomado aos céus. E Eliseu olha para o céu e fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, que essa frase, esse ditado quer dizer o seguinte, não sei, não, brincadeira. Quer dizer que eles comparavam a Elias, sempre quando aparece essa passagem nesse contexto, fala carros de Israel e seus cavaleiros, quer dizer que aquela pessoa, para quem está sendo declarada, era um sinônimo de força, de vitória. Tanto que Acabe fala isso para Eliseu, e o Eliseu fala para Elias, né? Carros de Israel e seus cavaleiros, ou seja, a força da nossa nação está em você. No caso, Eliseu falando para Elias. E daí ele é levado aos céus, o manto cai, daí Eliseu pega o manto de Elias e toca no rio Jordão e abre o rio. É o Rio Jordão? É um rio lá de Israel. E abre, tal, e começa o ministério dele. Então nós fazemos essa comparação. Você vê relatado cerca de 7 milagres atribuídos para o ministério de Elias e para Eliseu cerca de 14. Tá ok? Outros profetas que atuaram no reino do norte, que profetizaram, tiveram seu papel de destaque. O próprio profeta Jonas, que no 2º livro dos Reis, tem uma pequena passagem citando uma profecia sua contra um dos reis do reino do norte, contra um dos reis de Israel, falando a mesma mensagem básica, né? Ou se eles se arrependiam, ou Deus ia vir trazer o castigo, e eles iam ser levados em cativeiro. Esse é o mesmo Jonas que profetizou contra a cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Aquele foi engolido por um grande peixe. Ok? Outro profeta que teve destaque foi Amós. Ele profetiza no período de Jeroboão II, que era descendente de Jeú. Ele profetiza contra ele porque Jeroboão II foi um rei, assim como Acabe, que ele promoveu o comércio, a prosperidade dentro da nação de Israel. Israel voltou, o reino do norte, no caso, voltou a ter um destaque, porém ele continuou sendo idólatra. Seu avô, Jeú, matou Jezabel, expulsou boa parte dos sacerdotes idólatras, mas depois a idolatria já estava presa, arraigada no coração do povo e na sua própria família. Então Amós profetiza principalmente contra Jeroboão II, apesar de Amós ter nascido e sido criado no Reino do Sul, em Judá. Oséias também profetiza contra o Reino do Norte, ele vive no Reino do Norte e a sua profecia, o maior destaque para as suas profecias está do capítulo 1 até o capítulo 3 do seu livro, no qual a profecia é a sua própria vida. Tá, ok? Vocês lembram, sabem a história, né? Está brotando gente, Jesus amado. Não para de entrar. Vamos lá. A profecia de Oséias é a sua própria vida, seu casamento com Gomer, que representa a aliança de Deus com o reino de Israel, no caso as 10 tribos do norte, no qual aquela aliança era quebrada por Gomer. Gomer ia e traía Oséias. Oséias ia lá, perdoava ela, voltava, traía, tal. E, quando fomos estudar sobre o livro de Oséias, vamos ver melhor isso, tá ok? Mas o caso é que Deus dá cita algumas coisas, né? Até os nomes dos filhos de Oséias representam essa profecia. Tá? Então, a sua própria vida representa isso. Por quê? Além do adultério da mulher, quando ele vai tem o filho, que a Bíblia não fala se foi dele mesmo ou se foi dos adultérios de Gomer. O primeiro filho manda pôr o nome de não amada, Loruama, né? Então esse filho, essa criança não é amada, ou seja, assim como Deus não estava mais amando o reino do norte, Israel. Outra criança nasce, manda pôr o nome de Loami, não meu povo, ou seja, Israel quebrou a aliança comigo, não quero mais saber deles. E o nome da terceira criança, Jezreel, o lugar onde foi morta Jezabel, o lugar onde grande matança, de maldade, de destruição. Assim como
aquela cidade foi destruída, Deus iria destruir o reino do norte. Então a profecia de Oséias é a sua própria vida. A maior parte, no maior peso da sua profecia, o livro de Oséias tem 14 capítulos, mas os de maior destaque são do capítulo 1 até o capítulo 3, no qual ele profetiza simbolizando com sua própria vida. Ok? Então esses são os principais profetas do reino do norte: Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. Política internacional. Então, o Reino do Norte, na questão da política internacional, com a Síria ele teve uma relação que foi dupla. No começo foram guerras, principalmente nas duas dinastias, depois com Acabe, no final da família de Onri, no começo de Jeú, eles começam a fazer uma aliança para atacar o Reino do Sul. Com a Síria, eles começam como vassalos, pagando tributos, pagando impostos, depois se rebelam, sofrem uma derrota e são deportados no cativeiro assírio, no qual o povo é levado e nunca mais volta para a sua terra natal. Tá, ok? Como nós vimos antes, nós temos o mapa das 12 tribos, o mapa do Reino do Norte, Reino do Sul e as nações ao redor, e a sequência dos reis. Tá, ok? Com isso encerramos a nossa aula sobre o Reino do Norte. Tá, ok, pessoal? Tchau. Deus abençoe. Beijo no coração.